Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você está no Projeto Eu Maior, nosso movimento de expansão consciencial através do aprendizado, dos estudos, da educação. Se você gosta de espiritualidade, se inscreve no canal, já faça parte aqui. Temos o YouTube, o TikTok, o Instagram, todas as redes sociais. Hoje a gente vai falar sobre mediunidade e eu fiz uma pesquisa na internet para ver quais são as perguntas mais comuns, mais populares dentro do Google para trazer para vocês aqui. 8 perguntas mais comuns para que a gente possa estar discorrendo sobre, explicando de forma simples, de repente talvez não tão simples, mas que faça sentido para você. Então vamos à primeira pergunta. O que realmente significa ser uma pessoa com mediunidade? Então o que significa ser uma pessoa com mediunidade? Significa que você tem capacidades que são além dos 5 sentidos. E isso, galera, não quer dizer que é uma pessoa especial. Todos nós temos essas habilidades porque todos nós somos almas reencarnadas. Então é a mesma coisa. Se você veste uma camisa mais grossa ou mais fina, não diminui o fato de você ter pele. Então você tem a sensação. Se a pessoa toca num monte de casaco por cima, a sua percepção é menor, mas ela não deixa de existir. Então o tato existe mesmo que a roupa seja fina ou grossa. A mesma coisa com o corpo físico. Então dizer que uma pessoa tem mediunidade significa dizer que ela tem sensibilidade além dos 5 sentidos, certo? Aí a segunda pergunta é um complemento. Como saber de forma clara se sou médium? Então aqui é uma coisa muito comum, as pessoas querem muito sintomas. 5 sintomas para falar da sua mediunidade, 7 passos para descobrir. Galera, todo mundo é médium, todo mundo é um espírito reencarnado, logo todo mundo tem essas capacidades que eu falei. Agora, quando fala como saber de forma clara, isso é o caminhar do autoconhecimento. Você precisa conhecer a si. Por quê? Porque quando você tem sensações diferentes, quando você tem percepções que você não sabe explicar, isso é mediúnico. A gente chama mediúnico, né? Mas a gente pode falar que isso é paranormal, isso é medianímico. Existem várias terminologias para uma mesma coisa. A capacidade de leitura de campos eletromagnéticos é uma capacidade da nossa glândula pineal. Ou seja, a nossa alma tem uma estrutura que consegue dialogar com as coisas invisíveis. E isso vai ser traduzido dentro da gente. A sacada é que se você não sabe, não percebe que você tem essa capacidade, ela ainda existe. Então, ela vai continuar te afetando de alguma forma. Se você é uma pessoa empata, um médium empata, o médium empata, ele faz uma leitura do campo do outro e mimetiza, ou seja, ele meio que imita o que o outro está sentindo. É uma forma com que o médium consegue ter uma sensação clara do que o outro está sentindo. Se você não sabe que você tem essa capacidade, você vai estar numa multidão, vai estar conversando com uma pessoa, com outra, e isso começa a florescer no seu campo. Um aperto no coração, uma vontade de chorar, uma dor no ombro, sei lá, qualquer coisa que a pessoa está sentindo, você também pode estar sentindo. E aí se você não sabe, você acha que isso é seu. E é aqui que está o problema. Se a pessoa vai embora, você estava sentindo aquilo, você começa a ficar preocupado, você começa a dar muita atenção para aquilo começa a crescer. A gente chama isso de janela de oportunidade. Então é importante você tomar ciência das suas capacidades mediúnicas para que você aprenda a controlá-la, aprenda a se proteger, aprenda a entender a mecanicidade disso. A gente tem um e-book chamado Beabá da Espiritualidade. Se você quiser conhecer, tem link aqui na descrição do perfil para você entender um pouco mais sobre esses assuntos de forma clara. A terceira pergunta também é aquela que eu te falei, muito comum. Quais são os principais sinais e sintomas da mediunidade? Galera, e aí entram aquela coisa de arrepios, cheiros místicos, sensação de aperto no peito, pressão, vontade de chorar aleatória, cansaço excessivo. Tem tantos sintomas que se misturam um pouco o aspecto da fantasia, o aspecto de uma saúde prejudicada e o aspecto mediúnico. Vamos explicar isso. Quando a gente fala que uma pessoa que anda muito cansada é porque ela é médium, cura e está doando energia excessiva, pode ser isso? Pode ser isso. Mas também pode ser uma pessoa que está com vitamina D, vitamina B12 baixa, e aí ela está
cansada. É importante vocês olharem o corpo físico, porque o corpo físico é sempre uma resposta de como está o seu tratamento, o seu próprio sentimento, com a sua própria mente. Você não se cuida minimamente, não se conhece, você se desequilibra e aí o aspecto mediúnico somatiza nisso. Então você tem as suas capacidades, você está em desequilíbrio, elas estarão em desequilíbrio também. Por isso que eu falo que a gente precisa se conhecer para entender as percepções mediúnicas. Então, uma pessoa que é clarividente, ela começa inicialmente a perceber vultos, daqui a pouco ela começa a ter mais nitidez nas percepções. Vocês estão me olhando aqui na câmera, eu estou percebendo que tem uma sombra, essa sombra. Alguns espíritos se apresentam dessa forma. Aí você fala, nossa, eu vi um vulto, eu vi um espírito escuro, assim, ó, é do mal. Na realidade, galera, eu tô aqui, a luz reflete em mim e vocês enxergam a minha sombra ali. Muitas vezes, quando a gente está tendo uma captação de algum espírito, de alguma presença, por quantidade de informação que a gente absorve e traduz no cérebro, às vezes é um flash, não é nítido mesmo, então pode parecer como se fosse um vulto, uma sombra, é normal. Quanto maior a sua capacidade mediúnica, maior o seu exercitar mediúnico, essa sombra vai se apresentando com mais nitidez. E isso pode ser de forma nítida, visual, ou isso pode ser dentro da tela mental. Então isso aqui também indica tipos diferentes, variações de uma mesma capacidade, que é a visão. Fez sentido? Para resumir, seria dizer que cada habilidade que possuímos dentro dos 5 sentidos podem apresentar capacidades extrasensoriais, ou seja, eu enxergo o mundo material através da refração da luz. Aquilo que a luz toca reflete aos meus olhos, eu consigo notar. Se eu apagar todas as luzes daqui, vocês não vão nem me enxergar, mas eu continuo existindo. Agora, o que é extra? É dizer que a luz não indica que aquela coisa está existindo. Ainda assim ela está. Por exemplo, quando a gente fala sobre as redes de Wi-Fi, os sinais, eles estão todos aqui vibrando, só que a gente não tem percepção. Se eu pego o celular e ligo no Wi-Fi, eu consigo ver todas as redes que estão disponíveis. Ou seja, elas estão aqui nesse momento, mas eu não as vejo, eu não as sinto, mas eu tenho um aparelho específico que percebe. Isso, inclusive, é uma explicação muito interessante para a gente falar sobre frequências. Todo médium, ele vai captar as coisas dentro da frequência em que ele está. Ou seja, o sinal de Wi-Fi. Você percebe várias redes, mas você vai se conectar em uma que você tem a senha. Ou seja, de todas as redes disponíveis, você está naquela frequência daquela rede. A mesma coisa mediunicamente. Eu posso estar aqui, ó, mergulhado em várias frequências com diversos espíritos, mas eu estou em uma rede específica. Então eu só vou enxergar e dialogar com os espíritos, com as energias que estão naquela frequência. Isso é muito importante, a gente precisa entender e respeitar esse fator. Como que anda a sua frequência? Anda elevada? Anda baixa? Que tipo de pensamentos, sentimentos, experiências você vem tendo que vão se traduzindo no nível dessas frequências? Entendam que quanto mais barulho, quanto mais caos, mais baixa a frequência. Quanto mais silêncio e paz e tranquilidade, maior é a frequência. Os espíritos luminosos, os espíritos elevados, eles são mansidão. Os espíritos mais parecidos com a humanidade, né, mais caóticos, mais ignorantes e egoístas, esses são barulhentos. Muito bem, vamos para a quinta pergunta. O que um médium pode ver, sentir e perceber? Essa eu meio que já respondi, né? Você pode ver, sentir e perceber tudo aquilo que os seus sentidos podem permitir. É assim, da mesma forma que o nosso corpo físico possui capacidades específicas para cada ser humano, ou seja, a mesma pessoa tem os 5 sentidos, vão ter pessoas que têm o ouvido absoluto, tem pessoas que têm uma percepção, uma acuidade visual muito maior para a arte, para, sei lá, movimentos, né? Tem pessoas que conseguem fazer danças, esportes de forma incrível. Ou seja, mesmo com todo mundo com as mesmas condições, as habilidades, a gente tem picos de capacidades e a mesma coisa acontece com a mediunidade. Então, os nossos sentidos, eles serão sempre norteador do mundo material. A gente pode ter sua equivalência no aspecto astral, os 5 sentidos, os parasentidos, né, o pessoal chama, que é você sentir um cheiro diferente, um cheiro mais sutil, suave, um cheiro mais esquisito, cigarro, um cheiro podre.
e não ter nada no ambiente, tô sentindo um cheiro diferente. Isso é o cheiro de alguma energia. Nossa, Raul, energia tem cheiro. Os espíritos costumam dizer que energia, né, as formas pensamentos, por exemplo, ela tem forma, ela tem cheiro, ela tem som, ela tem todas essas características no plano físico dentro do plano astral, porque é um plano muito próximo, então, existem todas essas características, só que de forma mais sublime. Então, sentir cheiro, arrepios. Por que a gente arrepia? O corpo físico percebe uma movimentação energética porque o nosso duplo etérico, o nosso campo energético está sempre ativo, ele está sempre trocando com o meio. Eu costumo brincar que os chakras, né, as nossas energias, elas estão respirando tanto quanto o nosso corpo físico. E o respirar não é sempre uma troca, olha, eu puxo o ar, eu solto o ar. A mesma coisa acontece com os nossos chakras. Eles puxam fluidos e eles soltam fluidos. Então a gente está sempre trocando. Dependendo de onde você está, as energias que passam, os fluidos que você absorve podem se fazer perceptíveis. Então você arrepia, você sente uma sensação esquisita, um enjoo, um embrulho no estômago, um aperto no peito, cabeça pesa. A gente fala que isso pode ser uma congestão do chakra, e aí a gente precisa observar. Mas isso tudo são capacidades que cada pessoa pode ter. Raul, mas e sobre sonhos? Sonhos também são capacidades que os médiums podem ter, que estão relacionados com desdobramento, né? Então, quando a pessoa diminui a frequência cerebral, que ela desliga um pouquinho do aspecto frontal, fica mais fácil dela se soltar, dela perceber as questões espirituais e ali ter as suas experiências. Vale lembrar que quem quiser, a gente fez um vídeo exclusivo sobre sonhos, tem aqui no perfil, vou ver se eu coloco em algum lugar aqui desse vídeo. Vamos para a pergunta 6. Quais são os sinais mais comuns da presença de espírito? E aqui, galera, eu queria fazer um parênteses, que quando o pessoal pergunta da presença, a gente poderia criar aqui um agrupamento de sintomas comuns, mas tudo diz respeito a que tipo de espírito estamos falando. Se for um espírito baderneiro, um espírito inferior, um espírito com ódio, são alguns sintomas. Se for um mentor, um espírito superior, um espírito amigo, sintomas mais sutis. Então a gente precisa perceber também como que anda a nossa percepção, como que anda o nosso estado interno, e é por isso que é tão importante ter autocuidado, ter autoconhecimento. Percebam, quanto mais eu me percebo, quanto mais eu me entendo, melhor eu entendo o que está ao meu redor. Não adianta a gente fazer o estudo e focar só fora, porque senão você vai estar sempre projetando todas as percepções, angústias, sensações fora, sendo que na verdade começa tudo dentro. Então, por exemplo, um parente que vem nos visitar, que sensações a gente pode ter? Saudade, vontade de chorar, uma lembrança de repente daquela pessoa que amamos. Por que isso acontece? Porque o nosso campo áurico, ele reconhece o campo áurico daquele espírito. Por mais que você não enxergue e não veja a presença, os sentimentos, as sensações, elas começam a florescer. Então, se você ama alguém, de repente você fala, volta e meia eu lembro daquela pessoa, vem aquela sensação, aquela vontade de chorar, eu lembro e tal. Possivelmente você está tendo ali a presença daquela pessoa. Arrepios normalmente indica que tem alguma energia diferente da sua, né? Então pode ser simplesmente a energia do ambiente, a energia de um encarnado também, ou de um desencarnado. Então eu sempre costumo dizer para as pessoas assim, investiga dos fenômenos que vocês percebem, como que está o coração, como que você se sente, o que vem à sua mente. Raul, eu sinto, sei lá, cheiro de não sei o que todo dia à tarde. E aí? Que tipo de investigação você pode fazer? Galera, vocês estão experienciando coisas pessoais. A partir daqui, agora, vocês precisam se investigar. Para você entender um pouquinho como que seu corpo reage a uma percepção, o que você sente, o que vem à sua mente. Raul, eu ouço muita gente me chamando. Legal, e aí? Quando te chamam, o que você faz? Você presta atenção? Você fica com medo? Você fica confusa? Você fica alerta? Então tudo isso são indícios de entender o que a espiritualidade também está fazendo para você. Porque eles também estão experienciando. Se eu fizer assim, o que esse Pokémon vai fazer? Ele vai gritar, ele vai ficar com medo, ele vai ficar atento, ele vai ficar meditativo. Então a partir daqui,
o espírito, o guia, o mentor, ele também começa a trabalhar dentro do seu comportamento. Então sempre se investigue. Se você estiver gostando, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, isso é muito importante. Cada vez que você deixa o seu like, que você faz um comentário no nosso vídeo, o YouTube entende que você está gostando e vai entregar para mais pessoas. Então, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like, deixem um comentário aí pra gente conseguir levantar mais e eu conseguir trazer mais vídeos pro YouTube, tá? Pergunta 7, muito importante, como proteger e equilibrar a própria mediunidade? Isso aqui é muito importante da gente conversar, porque para você proteger e equilibrar, antes de tudo você precisa entender, porque não adianta eu te explicar um golpe de Krav Maga ou de Jiu-Jitsu simplesmente ali daquela forma. Eu preciso entender como que você lida com exercício, sua força muscular, como que está a sua coluna, se você vai conseguir fazer esse movimento, senão eu vou te ensinar uma coisa que vai te machucar e não vai te proteger. Entende o que eu quero dizer? Então é muito importante a gente ter percepção. Fazer um campo de proteção é uma tarefa muito bacana, muito importante de você exercitar sempre. A gente tem vídeo de campo de proteção para quem é inscrito lá no TikTok, a gente tem vídeo de campo de proteção no nosso curso de comunicação ativa com os mentores. Inclusive, modéstia à parte, tá lindo esse curso. Ele é um curso prático de 7 aulas que eu vou ensinando uma técnica diferente. Tem explicação sobre oração, tem explicação sobre crenças limitantes e campo de proteção. Então, se você quiser, também vai ter link aqui na nossa descrição do vídeo. E é muito importante que quem for fazer o curso entenda que é um curso prático, não é um curso teórico. Então, você vai ter ali sempre a explicação que eu vou trazer do vídeo, da técnica e ensinar a técnica. Você vai fazer isso durante 7, 8, 10 dias, dependendo ali da sua acuidade em fazer todo dia, e aí vai ser liberado uma nova aula. Então a cada 7 dias vai ser liberada a técnica para você exercitar e experienciar. Você vai cair no nosso grupo do WhatsApp também, onde o pessoal está sempre trocando as experiências e é muito lindo de ver o crescimento de todo mundo. Quem quiser, vem fazer parte aqui do nosso grupo, viu? Mas voltando à explicação, equilibrar a mediunidade é equilibrar a si mesmo. Se você estiver estável, a sua mediunidade ela fica adestrada. Então ela é simplesmente uma ferramenta para você utilizar ciente. Então, estudar mediunidade é estudar a si mesmo, é entender a si mesmo. É por isso que a gente escreveu o e-book Beabá da Mediunidade, para explicar um pouquinho mais os mecanismos sobre como o corpo funciona, de forma simples. Tem link também na descrição. Agora, galera, a última pergunta, eu deixei por último porque eu achei ela muito curiosa. A mediunidade tem relação com os signos? Existe isso mesmo? Cara, não existe. Mediunidade, muita gente, né, me manda às vezes vídeo da... Galera, não existe. Tem muita gente no nosso grupo do WhatsApp que manda vídeo da Márcia Sensitiva e sempre pergunta, isso existe, funciona, é assim? E assim, eu não desmereço nenhum médium, nenhum criador de conteúdo. Eu sempre falo relacionado apenas à informação passada, porque é o meu foco. Não desmereço, não quero nem saber da pessoa, quero saber da informação que ela fala. Então assim, signos, regiões, línguas, raças, enfim, cada pessoa, cada indivíduo vai manifestar tipo de mediunidade relacionado, primeiro, com a configuração do corpo físico, do DNA que aquele corpo físico possui. Os genes vão ser ativados e desativados mediante ao conteúdo espiritual, ou seja, ao espírito que está inserido nele. Então, aquele espírito vai ter um computador que tem capacidades para fazer X, Y, Z. Então, a mediunidade tem intensidade maior ou menor, características diferentes, porque cada ser humano é único. Não somente na estrutura fisiológica, mas também dentro do conteúdo espiritual. Somos todos consciências experienciando, logo, cada jornada é única. Certo? Então, não existe essas características de falar um grupo específico, uma família X. Podem haver, sim, a gente pode falar que a mediunidade ela pode ter um fator genético na qual existe como se fosse um clã, né, uma família onde todos possuem uma mediunidade mais ostensiva. Isso acontece. Agora, o que não dá pra gente falar é que são todos do signo de Aquário, porque signos de peixes são... Não tem relação com isso. A relação mesmo é DNA dependente do conteúdo do perispírito, daquela consciência que está ali naquele corpo. Fez sentido para você? Tem mais dúvida? Manda aqui nos comentários, segue o nosso perfil, deixa o seu like, fala para mim se vocês gostaram. Até a próxima, galera. Fiquem bem.